Carla. Bom dia, Fabiola, tudo bem? Bom dia, Carla, tudo bom? Então vamos agora conversar um pouquinho, né, sobre a nossa atividade da semana 4 do Fórum 2, né, que ele pedia que a gente respondesse algumas questões referentes ao texto base, que fala sobre o afastamento e a disciplina dos alunos nas aulas de educação escolar. Como eu desconhecia as estratégias que lá no texto, né, vem constando, então eu não respondi as perguntas 1 e 2, e no caso eu fui responder a pergunta número 3, que seria para escolher um artigo, e no caso eu escolhi o jogo nas aulas de educação física e suas implicações no desenvolvimento moral, e a partir desse artigo a gente avaliar se a experiência que lá constava se encaixaria na nossa realidade. E aí, como é que você fez? Exatamente, Carla. Então, eu segui o mesmo caminho, eu desconhecia todas as estratégias que foram citadas no artigo base da Darido Gonzalez e Giciene 2018, intitulado O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, que é a problemática que nós estamos estudando nesta quarta semana do programa. Então, eu segui as orientações da terceira questão do fórum, que era realizar uma escolha dentre 3 artigos sugeridos e, por coincidência, eu escolhi o mesmo artigo que você, que fala da questão do jogo nas aulas de educação física e suas implicações no desenvolvimento moral. Então, é um artigo que não tem como foco em si tratar dessas problemáticas, mas sim dessa relação do jogo na construção do desenvolvimento moral dos alunos, mas que nos resultados dá para você observar que irão aparecer algumas situações aí que estão relacionadas a essa problemática que nós estamos aí estudando nesse período aqui de quarta semana do programa, que é justamente o afastamento e a disciplina dos alunos nas aulas da disciplina de educação física. Pronto, então assim, dentre os 3 artigos, né, como você citou, por que eu escolhi o do jogo, né? Trata do jogo nas aulas de educação física. Porque eu considero o jogo um dos principais objetos de conhecimento da educação física. Porque através dele muitas possibilidades podem ser exploradas e desenvolvidas, trazendo os benefícios físicos, sociais, cognitivos e afetivos aos seus praticantes. Então, assim, nesse momento, quando a gente trabalha a questão do afastamento da indisciplina, a gente busca estratégias para a questão do desenvolvimento moral, né? Do desenvolvimento que faz com que os alunos tenham valores, aprendam através das atividades, no caso, através dos jogos, valores que implicam na sua vida fora da escola, né? Na sua vida social. Que a questão aqui, que dentro das estratégias do jogo, quando ela mostra o resultado da pesquisa, eu considerei um dos pontos mais importantes, né? Foi a questão do cumprimento e do descumprimento das regras. Por que eu peguei essa estratégia para trabalhar e conversar aqui com você? Porque as regras, ela é um ótimo gerador de conflitos e reflexões, né? O cumprimento e o descumprimento delas. A partir do momento que a gente trabalha o cumprimento das regras, a gente trabalha a questão dos limites. E os limites são importantes na construção da vida moral do sujeito. Então, assim, o jogo como um elemento de construção de valores, ele impacta na aula e impacta também no plano dela, né? A partir do momento que o educando ali trabalha o limite, de esperar a sua vez, de jogar em determinado local, né? A partir do momento que ele tem toda essa questão de
de ter limites, vai impactar também na sua atividade fora da escola, né? Porque se a gente for observar essa questão de regras e limites, a gente vai em todos os lugares. Tem na escola, tem em casa, tem na igreja, tem na vida social. Assim, toda a nossa vida, ela é rodeada por limites. A gente não faz tudo na hora que a gente quer, né? Então, assim, os alunos, a partir do momento que eles trabalham o jogo com esse enfoque, né, de cumprimento e descumprimento das regras, eles também vão estar aprendendo que as regras existem para impor limites, não para, como é que eu posso dizer, censurar eles ou para que eles não façam determinadas atividades, mas sim para que tenha hora para tudo, né? Existem horários para fazer todas as atividades. Então, assim, eles não... Muitas das vezes os alunos gostam de conversar, nessa questão da disciplina, são conversas em horário inadequado, agressões verbais. Então, assim, dentro do jogo, quando a gente trabalha essa questão de cumprimento de regras, faz com que reflita também nesses pontos negativos da questão da indisciplina. Exatamente, Carla. Eu vejo que a autora desse estudo, ela foi feliz na escolha da unidade temática para estar relacionando as suas implicações, as implicações da prática dessa unidade com o desenvolvimento moral dos alunos, porque o jogo é um conteúdo completo, não é? Ele vai desenvolver todas as capacidades do aluno, não só as capacidades cognitivas e motoras, mas também trabalhar o aspecto afetivo, o aspecto social. E a autora do artigo, ela até faz uma citação ao Piaget quando ele fala desse processo de construção do desenvolvimento moral, que ele coloca que o aluno, a criança, aprende a respeitar as regras e normas vivendo em sociedade. Então, a forma como elas lidam com as regras em um jogo é a forma como elas lidam com as regras em geral, que vai refletir no processo de construção do seu desenvolvimento moral, da sua personalidade. Então, eu vejo que ela foi feliz nessa escolha por ser uma temática que vai estar intimamente relacionada a essa questão do cumprimento e do descumprimento das regras. Como é que isso vai refletir na construção desse desenvolvimento e até da própria personalidade do aluno. Essa temática do jogo, ela não é retratada apenas nesse artigo, mas a dissertação de mestrado do Luiz Antônio Pereira 2020, ele também faz uma alusão à utilização dessa unidade temática como uma forma de estar trabalhando a indisciplina nas aulas de educação física. Então, ele coloca que a indisciplina ela não é uma problemática, infelizmente, que pode ser combatida com fórmulas milagrosas. O que há são possibilidades para o professor trabalhar que possa amenizar, de fato, não só a problemática da indisciplina, mas também do afastamento das aulas de educação física. Então, esse autor ele acredita que cada situação que gera essa problemática, ela precisa ser compreendida e explicada dentro do contexto em que ela de fato é produzida. E nós sabemos que existem N fatores aí condicionantes, não é, do afastamento e da indisciplina nas aulas de educação física, e daí a dificuldade mesmo em traçar estratégias que sejam eficazes, eficientes e que possam ser aplicadas em todos os ambientes escolares. Na verdade, somente um trabalho mesmo em parceria, família, escola, já que dentre esses fatores, um dos que influenciam de forma mais significativa mesmo é o contexto sociofamiliar do aluno, não é? Principalmente quando a gente fala de regras de jogo,
E aí eu acredito que tem que haver, sim, na elaboração dessas estratégias, tem que haver essa parceria, família, escola. Isso mesmo, Fabiola. Assim, muito importante, né, quando a gente vai começar algum jogo na aula, que as regras deles sejam construídas em grupos, né? Que os alunos façam parte dessa construção, para que eles possam ver sentido nelas, né? E gerar ali um ambiente de respeito, de relação harmoniosa e saudável. Porque a partir do momento, né, que o aluno ele participa, né, da construção da regra do jogo, ele vai perceber que cada vez mais importante o que ele pode e o que ele não pode fazer. Assim, em relação a essas regras, né, o Vitor Marinho de Oliveira, no seu livro Que é Educação Física, ele está sendo importante, que vai confirmar o que a gente vem aqui conversando. Ele fala que as regras são elementos importantes de educação, pois as pessoas aprendem a se relacionar através de normas que emanam do próprio convívio, identificando espontaneamente a necessidade de elaboração de um código de direitos e deveres. Então, assim, o que a gente vem conversando, né? Que essa questão de impor regras, impor limites, ela é necessária e é importante. E a partir do momento que eu considero que o aluno participe dessa construção e, consequentemente, dessa aplicação das regras nos jogos, né, nos determinados jogos que existem na educação física, né, porque a gente tem inúmeros jogos que trabalham essa questão de regras. A gente pode trabalhar os jogos competitivos, jogos cooperativos, jogos esportivos, pré-desportivos, enfim. Os jogos na educação física têm inúmeras finalidades, mas como a gente está nesse momento trabalhando a indisciplina, né, e o afastamento dos alunos nas aulas de educação física escolar, eu acredito que os jogos voltados para essa questão de desenvolvimento moral, desenvolvimento de valores, sejam mais os jogos cooperativos que tenham mais a ver com essa realidade. Exatamente, Carla. A leitura do artigo 1, que é justamente esse artigo que nós estamos discutindo, a leitura dele permite nós observarmos que a autora ela faz essa alusão, mesmo que de forma implícita, para a importância do desenvolvimento do conteúdo também na dimensão atitudinal, não é? Não é só aquela trabalhar a dimensão procedimental, ou seja, o fazer por fazer, mas você percebe que de forma implícita ela vê a necessidade de o professor estar inserindo dentro da temática do jogo também essa dimensão atitudinal, que é justamente onde entra a questão do trabalho com os valores que você cita. O desenvolvimento dessa prática ela deve permitir ao aluno discutir as regras, porque o jogo tem essa característica também da flexibilidade, não é? De poder ter suas regras alteradas, modificadas, mas também que esse trabalho deva envolver a reflexão, o respeito, a cooperação, a trabalhar também a questão da tolerância com aqueles colegas que são menos habilidosos no desenvolvimento dessa prática, tem que trabalhar também a inclusão. Então, tem que envolver. O segredo é esse, não importa a prática, mas ela deve acontecer envolvendo todos esses aspectos aí das dimensões do conhecimento. Com certeza. A gente está falando muito a questão do jogo, porque foi o artigo que a gente leu, né? Mas, assim, os outros objetos de conhecimento da educação física, como o esporte, a luta, a ginástica, as outras práticas corporais, elas têm que ter todo esse viés aí que você vem colocando, né? Da questão da inclusão, da participação de todos, né? Que todos façam as atividades independente de habilidade, de gênero, né? Porque como aqui o artigo cita também algumas situações que o jogo ela trabalhou envolvendo a habilidade dos alunos, né? Que nem sempre os alunos estão bem habilidosos, e esses que não têm muita habilidade, eles costumam ser, digamos assim, excluídos, né, da aula.
a questão também do gênero, né? Porque geralmente as meninas que não têm muita prática com alguma outra atividade, elas também se deixam assim de participar. Então, assim, não que as outras atividades elas não sejam, né, elas não agreguem, né? Lógico que a educação física ela agrega todo mundo, mas no meu ver, a autora foi muito feliz quando ela tratou a questão do jogo, porque eu acredito que o jogo seja uma das que mais assim, agrega a todo mundo, né? O aluno que tem habilidade, o aluno que não tem, a menina, o menino, né? Então, assim, todas as pessoas, né, elas podem participar do jogo sem ter nenhuma questão da exclusão, né? Porque o jogo, ele é uma atividade inclusiva, né? Assim como a educação física em geral deve ser inclusiva, mas como nós estamos tratando agora especificamente do jogo, ela é uma atividade que ela engloba todas as pessoas por conta do que a gente já vem conversando, né? A flexibilidade das regras, as normas que podem ser adaptadas, o espaço que pode ser adaptado, né? Porque não é um espaço único que ele utiliza, em qualquer lugar a gente pode realizar ali um jogo, não precisa necessariamente de uma quadra, de um espaço assim que tem muita estrutura, então pode ser um pátio, um campo, né? Material também a gente pode adaptar, então assim, são coisas que fazem com que o jogo torne-se cada vez mais fácil de ser aplicado nas aulas por conta da sua flexibilidade de modo geral, de material, de normas, de regras, ok? Exatamente, Carla, concordo com cada palavra. Nós estamos chegando aí ao nosso limite, aos 15 minutos de podcast, então eu queria agradecer a você por realizar esse trabalho juntamente comigo e foi um prazer poder passar esses minutos dialogando acerca dessa problemática nas nossas aulas de educação física e que nós possamos aí, durante esse programa de mestrado, construir conhecimentos, não é? Que nos possibilite a melhorar ainda mais a prática pedagógica da educação física na escola, que eu acredito que esse seja o propósito do programa e também, de algum modo, o nosso propósito, melhorar enquanto profissionais e enquanto seres humanos, não é? Pronto, Fabiola, eu que agradeço, né, a sua companhia aqui nesse podcast. Foi um prazer imenso conversar com você. Com certeza nós estamos aprendendo muito, certo, durante o programa e vamos aprender ainda mais, né, porque esse conhecimento ele vai agregar nossa experiência profissional e nossa experiência também pessoal, né, porque não tem como desligar a pessoa da profissão, né, mas no momento que a gente é professora, a gente é professora toda a vida, né? Então, foi um prazer estar com você. Tenha um bom dia, uma feliz Páscoa e fique com Deus. Para você também, Carla, bom dia e fique com Deus. Um abraço. Tchau. Terminou.